Você continua ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Estarei lendo a continuação da leitura referente ao dia 30 de janeiro, Gênesis capítulo 44, a partir do versículo 24. E nesta leitura você vai ver a continuação do diálogo de José com os seus irmãos, quando José queria reter o seu irmão Benjamim, irmão por parte de pai e por parte de mãe, porque José e Benjamim eram filhos de Raquel. E Jacó tinha pedido que não deixasse este filho dele, Benjamim, no Egito, porque no entendimento de Jacó, José já era morto, e agora ele não queria perder também Benjamim. Então, Judá, o irmão de José, está negociando com ele, tentando convencê-lo a não prender o seu irmão Benjamim no Egito. Então você continua ouvindo a leitura, que é Gênesis capítulo 44, a partir do versículo 24. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu Senhor, vou ler novamente, o versículo 24. E aconteceu que, subindo nós a teu servo meu pai, e contando-lhe as palavras de meu Senhor, disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas, se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Eles contando a José o que Jacó relatou em relação a José. Se agora também tirar a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo nosso pai com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Você terminou de ouvir a leitura referente ao dia 30 de janeiro. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do dia 31 de janeiro. E aí você vai ouvir a continuação desta história, o final da história de José, seu pai Jacó e de seus irmãos. Mas não deixe de ouvir a próxima leitura. Continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini em ordem cronológica. Deus te abençoe. Amém. Você continua ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini.
Estarei gravando agora a leitura referente ao dia 31 de janeiro. Então, continua ouvindo a história de José e de seus irmãos. Gênesis capítulo 45, do versículo 1 ao versículo 28. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Você imagina, você que está ouvindo esta leitura, a emoção de José. Você imagina a altura do seu choro. Porque não só os que estavam ali por perto ouviram. Está dizendo que a casa toda de Faraó, os egípcios, ouviam de longe o choro de José. Deve ter soluçado muito alto. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Glória a Deus. Aleluia. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Você já imaginou, você que está ouvindo esta leitura, o que aqueles irmãos sentiram naquela hora? O que eles puderam recordar muito rapidamente, toda a maldade que eles fizeram com José, o que eles fizeram o seu pai sofrer. E agora eles estavam diante de José, aquele homem que estava governando o Egito, aquele homem que estava controlando todo o trigo vendido para todas as terras vizinhas que estavam tendo aquela crise de fome. E eles agora diante de José, quando eles mesmos disseram para José que eles tinham um irmão que já era morto. E agora José diz: eu sou José. Eu fico imaginando que coisa, que emoção que deve ter sido aquele momento. Continuando. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Olha, veja bem. José, quando ele chegou diante de Faraó, ele tinha 30 anos. Então, já tinham se passado os 7 anos de fartura. Então, 30 mais 7, 37. E agora já são mais 2 anos de fome. Então, está por aí pelos 39 anos. E quando José saiu da companhia dos irmãos, ele tinha 17. Agora, José é um homem com aproximadamente 40 anos. Veja bem o que Deus faz. O tempo passa. Mas a promessa de Deus se cumpre. A palavra de Deus é fiel. Às vezes nós estamos passando por momentos tão difíceis, tão sofridos, momentos que ninguém pode nos socorrer, ninguém pode fazer nada por nós. Como José, quando estava no cárcere, só Deus poderia tirar José daquele lugar. E, mais uma vez, eu repito, ele estava sendo condenado, caluniado injustamente. Mas Deus
honrou aquele